Para a gente entender um hábito, qualquer hábito, a primeira coisa é entender a máquina que está por trás dele. Hoje, a gente vai abrir o capô do cérebro de um ISTP para analisar a engenharia por trás da relação com a pornografia. É uma análise mecânica mesmo, sabe? Sem julgamentos, só engrenagens e circuitos. Ok, vamos lá. O que a gente está vendo aqui é o que chamam de pilha cognitiva do ISTP. Pensa nisso como se fosse a planta de um motor. Cada peça tem uma função específica e o jeito que elas trabalham juntas é o que define como todo o sistema funciona. E é exatamente esse motor que a gente vai analisar, para ver como ele processa um dos combustíveis mais potentes que existem, o estímulo sexual. Bem no topo, comandando tudo, como se fosse o processador central, está o pensamento introvertido, ou TI. Essa é a essência do ISTP. O TI não está nem aí para regras sociais ou sentimentos. O que importa para ele é a consistência interna, é entender como um sistema funciona, quais são os seus princípios. É uma busca sem fim pela verdade mecânica das coisas. E essa lógica toda se aplica perfeitamente à sexualidade. O TI basicamente disseca o assunto, ele categoriza gostos com uma precisão cirúrgica, separa completamente o ato físico daquela bagunça emocional e otimiza tudo. Se a pornografia é o jeito mais eficiente de aliviar o estresse, a lógica interna do TI não só valida o hábito, ela aprova e ignora completamente qualquer ruído externo de culpa. Então, se o TTI é o processador, a sensação extrovertida, ou SE, é a porta de entrada de dados em altíssima velocidade. A C anseia por estímulo sensorial do mundo real, aqui e agora. Ela não quer saber de símbolos, de ideias. Ela quer a textura, a imagem, o impacto real, tangível da realidade. É uma fome que não acaba por novas experiências concretas. E quando o assunto é o consumo de pornografia, a influência da C é gigante. Ela exige realismo, alta definição, estilo mais amador, qualquer coisa que pareça autêntica. A C tem uma espécie de detector de mentiras sensorial. Ela rejeita o que é artificial. A excitação não vem da fantasia, vem da crueza de ver corpos reais reagindo de formas reais. Agora, a coisa fica muito interessante, porque é aqui que a gente vê essa arquitetura psicológica se traduzindo em biologia pura. Esse gráfico mostra que quem usa C como ISTP tem pontuações altíssimas na escala de busca por sensações. Não é só uma preferência, entende? É quase uma necessidade neurobiológica por estímulos que sejam intensos e principalmente novos. Essa tal busca por sensações explica a intolerância crônica do ISTP ao tédio. Para o cérebro que tem a C como auxiliar, o tédio não é só desconfortável, é quase uma dor psicológica. E a pornografia, com aquela novidade que parece infinita, acaba sendo o antídoto mais rápido e acessível para essa dor. E todo esse mecanismo é turbinado por um negócio chamado efeito Coolidge. Biologicamente falando, a novidade é o que dispara o desejo. A internet pega esse gatilho evolutivo e transforma numa metralhadora. Cada clique, cada nova aba é um novo disparo de dopamina, alimentando aquela fome insaciável da sentir por novidade. Só que tem um porém, né? O cérebro se adapta. Com o tempo acontece a tal da habituação sensorial. O que antes era superestimulante vira monótono. O sistema de recompensa do cérebro começa a exigir doses cada vez maiores e mais intensas de estímulo para ter o mesmo efeito. E isso leva, naturalmente, a uma escalada para conteúdos cada vez mais extremos. Então, até aqui, a gente viu o sistema operando em condições, digamos, normais. A grande questão é, o que acontece quando essa máquina tão bem ajustada para a lógica e para a sensação sai dos trilhos, entra em desequilíbrio? E é exatamente essa transformação que esse diagrama mostra. O padrão de consumo de um ISTP não é uma coisa fixa. Ele se corrompe dependendo do estado mental. A pornografia deixa de ser um parquinho sensorial e vira uma cela de isolamento ou um anestésico de emergência. É bem claro o contraste. De um lado, o sistema saudável, engajado com a realidade. Do outro, o sistema em pane, aprisionado numa simulação, tentando anestesiar o próprio mundo interior. O primeiro modo de falha é o chamado loop TINI. Basicamente, o ISTP corta a conexão com o mundo real, a C, e fica preso entre a sua lógica, o TI, e a sua intuição introvertida, a NI, que fica buscando padrões abstratos. Sem dados reais para analisar, a lógica começa a alimentar teorias cínicas, e a pornografia vira a prova conveniente de que relacionamentos são falhos e complicados demais. O segundo modo de falha é o colapso total. O grip do Fê.
O sentimento extrovertido, Fê, que é a função emocional mais fraca e geralmente ignorada, simplesmente explode de forma descontrolada. A pessoa fica inundada por emoções que não consegue processar e aí usa o orgasmo como um botão de reset de emergência. É um choque químico para silenciar o caos interno. Então, fica óbvio que abordagens baseadas em culpa ou vergonha são completamente inúteis aqui. São como dados incompatíveis com o sistema operacional. O TI simplesmente descarta isso como ruído moral. Para regular essa máquina, não dá para lutar contra ela. É preciso usar o próprio manual de instruções dela contra ela mesma. A solução, portanto, é uma espécie de hack no sistema. E um hack em duas frentes, que mira justamente nas duas funções mais fortes do ISTP. Primeiro, hackear a lógica do TI. E segundo, hackear a fome sensorial do C. Para hackear o Tune, o argumento mais poderoso é o da eficiência. É preciso apresentar dados que mostrem como o consumo excessivo causa névoa mental, reduz o tempo de reação, enfim, quando o ISP entende que o hábito está fazendo um downgrade no seu próprio processador cerebral, a sua busca interna por performance máxima se torna o maior motivador para a mudança. E para hackear o cérebro, a energia dele é como um rio. Não dá para simplesmente parar o fluxo. O que dá para fazer é construir uma barragem e redirecionar. Essa fome por estímulo precisa ser alimentada com atividades reais de alta intensidade. Praticar um esporte, consertar o motor, qualquer coisa que exija foco total. É sobre trocar o estímulo passivo da tela pelo engajamento completo do corpo no mundo real. No fim das contas, a gente percebe que a mesma engenharia que cria a falha também contém a solução. A partir do momento que o TI entende a pornografia pelo que ela realmente é, uma simulação de baixa resolução da realidade, a própria lógica se torna a força que impulsiona a busca pelo original, pela alta definição. Porque a mente do ISTP não foi projetada para fugir da realidade, ela foi projetada para dominar a realidade.